Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais complexas e, sinceramente, mais fascinantes da mitologia de Tolkien: o papel do mal dentro de um plano divino. É um conceito que, sabe, mexe com tudo que a gente pensa sobre bem, mal, poder e que leva a uma pergunta bem surpreendente. A questão que vai guiar nossa conversa é essa: e se o maior ato de rebeldia que já existiu, a origem de toda a escuridão no mundo, fosse, no fim das contas, só uma peça num plano muito mais grandioso e mais bonito do que se imaginava? Bom, para a gente entender essa ideia, a gente tem que voltar lá para o comecinho de tudo. No universo de Tolkien, o cosmos não foi construído, ele não foi fabricado, ele foi cantado. É isso mesmo, uma sinfonia divina deu origem à própria existência. Vamos tentar imaginar a cena. Lá estava Ilúvatar, o criador, como um grande maestro, que propõe um tema musical magnífico. E os Ainur, que foram os primeiros espíritos nascidos do pensamento dele, eram a orquestra, cada um adicionando sua voz, sua interpretação àquela harmonia cósmica. Só que, como em toda grande orquestra, sempre tem alguém que quer, digamos, improvisar um pouco demais. E aqui não foi diferente. Melkor, que era simplesmente o mais poderoso de todos os Ainur, decidiu que o tema do maestro não era o bastante para ele. E, por vontade própria, ele quis compor a sua própria música. E aqui o contraste é gritante, é fundamental. De um lado, a harmonia de Ilúvatar, uma visão de união, de criação pura. Do outro, a música de Melkor. E olha, era barulhenta, egoísta, focada não em criar, mas em dominar. Foi uma nota dissonante que literalmente abalou os alicerces de tudo. Mas por que ele fez isso? A motivação dele não era só maldade por maldade, não. Melkor tinha uma ambição muito profunda. Ele queria ter o poder de criar vida do zero, sabe? Dar existência a seres que fossem unicamente dele, que olhassem para ele e o chamassem de Senhor. Só que tinha um pequeno, grande problema no plano dele. A capacidade de criar vida de verdade, de dar um ser real e independente, vinha de uma coisa chamada chama imperecível. E esse fogo secreto, essa centelha divina, pertencia somente a Ilúvatar. Melkor procurou por ela no vazio, em todo lugar, mas nunca a encontrou. E aí como Ilúvatar reagiu a essa rebelião musical bem no meio da criação? Não foi com fúria, não foi com uma punição imediata, a resposta dele foi muito mais profunda e revelou um poder que ia bem além da simples oposição. Com uma calma divina, Ilúvatar se levanta e declara essa verdade absoluta. É uma afirmação de soberania total. Basicamente, o que ele está dizendo é: olha, não importa o que você tente tocar, a origem de cada nota, no fim, sou eu. Então esse é o ponto-chave de tudo. Melkor não conseguia introduzir nada que fosse genuinamente novo no universo. A dissonância dele era construída com a própria essência que Ilúvatar tinha dado a ele. É como tentar destruir a casa do arquiteto usando as ferramentas que o próprio arquiteto te deu. E aqui vem o pulo do gato, a virada de mestre. Ilúvatar revela que qualquer tentativa de estragar a música só vai servir para torná-la ainda mais complexa, mais maravilhosa. Melkor, ao tentar ser o grande antagonista, se torna, contra a sua própria vontade, um instrumento, uma ferramenta para um plano ainda maior. Tá, isso tudo pode parecer um papo muito filosófico, muito abstrato, né? Mas Tolkien não deixa essa ideia solta no ar, não. Ele nos mostra, de forma bem concreta, como isso se manifesta no mundo que ele criou. Olhem só, esse exemplo é perfeito. Melkor, na sua fúria, tenta estragar a criação jogando fogo e gelo com tudo sobre as águas. O lógico seria que isso resultasse em destruição, certo? Mas não. A colisão da maldade dele com o tema original da água acaba dando origem a fenômenos como a neve, as nuvens, a chuva que alimenta a terra. E o mais incrível é que o próprio Umo, o Ainur responsável pelas águas, admite que o resultado dessa interferência maligna foi uma beleza que nem mesmo ele, um ser divino, tinha conseguido conceber. Mas a coisa mais fantástica que surgiu desse conflito todo foi a introdução de um terceiro tema na música. E nesse tema, concebido só por Ilúvatar em segredo, estavam seus filhos, os elfos e os homens. Nenhum dos Ainur sabia deles. Foi uma surpresa. A resposta direta de Ilúvatar à discórdia. E sim, a existência deles traria muita dor, muita tragédia, mas também uma profundidade de beleza, de coragem e de esperança que o mundo não conheceria de outra forma.
E isso nos leva direto ao grande paradoxo do mal no universo de Tolkien. Melkor, que mais tarde seria conhecido como Morgoth, tem um poder imenso, mas que é, fundamentalmente, limitado. O poder de Melkor é o da corrupção. Ele pode pegar algo que já existe e torcer, zombar, mutilar. O exemplo mais trágico disso são os orcs, uma perversão grotesca dos elfos. Mas o que ele não pode fazer? Ele não pode criar vida do nada, porque ele não possui a chama imperecível. O poder dele é, em essência, um poder parasita. A intenção dele era clara, uma só: desfigurar o mundo e destruir completamente a visão de Ilúvatar. Mas o resultado final, quando a gente olha a tapeçaria inteira da criação, foi uma beleza mais complexa, mais trágica e, justamente por isso, muito mais profunda. E essa ideia não fica só lá no começo dos tempos, não. Muito tempo depois, na história de Arda, Manwë, o líder dos Valar, relembra as palavras de Ilúvatar, confirmando que, de alguma forma misteriosa, no grande final, vai se perceber que até o mal serviu para um bem maior. E assim, essa grande sinfonia nos deixa com essa última nota meio dissonante para a gente refletir. Se a rebelião de Melkor, que nasceu da vontade dele, se torna um instrumento involuntário, o que isso diz sobre o livre-arbítrio de todos os outros seres? É uma tensão que Tolkien deixa vibrando no ar, um dos muitos mistérios de sua obra magnífica. Obrigado por acompanhar a gente nesta análise